Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende muito em que horário que vocês vão assistir essa videoaula. Estamos no Antigo Regime e a homenagem de hoje é a grande Edith Piaf, uma das maiores cantoras francesas. Vou abaixar um pouquinho. Vamos lá, meninos. Antigo Regime, que no francês Ancien Régime, ou seja, na França estabeleceu uma das principais sociedades durante o Antigo Regime, na Inglaterra também. Peguem o livro, acompanhem comigo, observem essa imagem. Aqui é a representação a representação da pirâmide social do Antigo Regime. O clero, a nobreza e a burguesia. Peguem o livro de vocês e vão começar a anotar. Então vamos lá, Antigo Regime, página 45. Anotem tópicos, parem o áudio, o vídeo, né? Para vocês anotarem o áudio, né? Anotem, observem, sublinhem, grifem, usem um marcador de texto, da melhor maneira para vocês. Antigo Regime, período histórico, começou em meados do século XV e foi até o século XVIII. Ou seja, o contexto histórico antes do Antigo Regime foi a Idade Média, o feudalismo. E o contexto histórico depois do Antigo Regime, ainda na Idade Moderna, na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, foi a Revolução Francesa. Beleza? Mas o que foi o Antigo Regime, professor? Foi um modelo ou sistema de organização política, econômica, social e cultural. Beleza? Façam as observações. Como que era a organização social então? A política, deixa eu abaixar aqui. A política foi marcada pelas monarquias absolutistas, o controle exagerado dos reis, né? Das rainhas, ou seja, o poder centralizado nas mãos das monarquias. Na economia foi marcada pelo mercantilismo. Eu preciso que vocês façam uma pesquisa. Anotem, por favor. Pesquise. Número 1. Mercantilismo, características. Número 2. Como era a pirâmide social no Antigo Regime? São essas duas perguntinhas, anotem no caderno. Ok? Não precisa enviar, não. É só anotar aí, na semana que vem eu falo sobre isso. Então, se a política era marcada pela monarquia absolutista, a economia pela política mercantilista, baseada na agricultura e no comércio. E a divisão social, né? A divisão social, muito claro isso. O clero, a nobreza e a burguesia. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade que o poder era hereditário. Ok? E pautada pelo princípio filosófico do direito divino. Vocês estudaram isso em filosofia. Se não estudou, procure a professora de filosofia, Conceição, que ela vai explicar o que foi o direito divino. Beleza? Então a política é marcada pelo mercantilismo, né? A economia, né? Marcada pelo mercantilismo, pelo intervencionismo do Estado, o controle do Estado, a monopolização do Estado, a balança comercial favorável e o metalismo. Na hora que vocês pesquisarem sobre a política mercantilista, vocês perceberão. Passem para a próxima página, página 46. Observem também, aliás, façam observação que foi uma sociedade ruralizada. A maior parte da população vivia no campo, apesar que houve um crescimento urbano, né, que se projetava devido às relações comerciais da política mercantilista. A maior parte das pessoas viviam no campo. E uma sociedade marcada pela desigualdade social. Anotem aí. Desigualdade social. Condições precárias para os camponeses. Esses camponeses que serão usados na Revolução Industrial para derrubar o Antigo Regime, tá? Instaurar a República, tá bom? Isso lá na frente, lá no final do século XVIII. Também vale ressaltar que no Antigo Regime uma alta taxa de natalidade, nasciam muitas crianças, e uma alta taxa de mortalidade. Essas crianças que nasciam, boa parte não completava 5 anos, devido à situação, né? Uma sociedade com situação precária, pobreza, desigualdade e por aí vai.
Também uma sociedade marcada por surtos epidêmicos. Aproveitando e falando sobre surtos epidêmicos, pandemias, Covid-19, fique em casa, quietinho, lave as mãos, tá? Que logo, logo a gente vai passar por essa aí. Beleza? Vamos fazer as observações aqui. O que a gente pode destacar? Quais monarquias absolutistas que foram destaques? O Antigo Regime aconteceu, gente, por toda a Europa. Só que as monarquias que mais se destacaram, né? A monarquia francesa, com Luís XIV, é ele aqui, ó. E a monarquia inglesa, com Henrique VIII. Beleza? O Antigo Regime, ele não foi um sistema ou uma organização apenas na França e na Inglaterra, não. Foi em diversas regiões da Europa, tá? Vale ressaltar aqui, o Henrique VIII é aquele que vocês estudaram lá nas reformas religiosas ano passado. Lembra da reforma protestante em 1517 com Martinho Lutero? Que vai fazer surgir o calvinismo na Suíça e o anglicanismo na Inglaterra? Foi ele que implantou o anglicanismo na Inglaterra. Vale ressaltar, ok? O Henrique VIII. Então, a sociedade marcada pela desigualdade social. Passem para... Nós não faremos essas atividades hoje, só na quinta-feira, tá? E lembrando, daqui a pouco eu vou chegar no iluminismo. Hoje são 2 aulas em uma. Antigo Regime e Iluminismo. Então, vamos lá. Passem para a página 49, por favor. Página 49, professor. Foi marcado também esse período... Alguém me ligando, não posso atender. Foi marcado também, nesse período, prestem atenção, foi marcado o uso da publicidade positiva para enaltecer a imagem do monarca, ou seja, do rei, da monarquia absolutista. Então foi usado sim a publicidade para colocar o rei como figura principal, a rainha também, tá? Ou seja, essa ideia de controlar as massas está explícito aqui, ó, ok? Nesses 2 parágrafos. Essa ideia de controlar as massas através da publicidade é uma ideia já antiga, tá? Esse controle das massas, ou seja, da população, pela publicidade, tá? Ou seja, de usar os veículos de comunicação. Naquela época a gente já existia a imprensa, né? Mas de usar a publicidade para influenciar e controlar as massas, tá? Tá ok? Continuando. Vale ressaltar aqui características da economia mercantilista. Esses parágrafos aqui vocês conseguem anotar. Vocês podem até pesquisar aqui, tá? Lembrando também que a aproximação da burguesia com o Estado. O Estado é a monarquia absolutista, é a nobreza. A burguesia vai aproximar do Estado. Os interesses é um interesse em comum, né, gente? De dominar. Principalmente as relações comerciais, tá? Mas, professor, o que foi determinante para a consolidação dos estados modernos? 3 coisas, anotem aí. Anotem aí. O que foi determinante para a consolidação dos estados modernos, ou seja, dos estados absolutistas? Foi, primeiro, claro, né? O absolutismo, o controle centrado nas mãos do rei, a política mercantilista e a religião, tá? Seja a religião, seja a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Protestante, beleza? Abram aqui na página 50, vale ressaltar que é uma sociedade totalmente, aqui, ó, esse parágrafo fala sobre isso, uma sociedade totalmente monopolizada. O Estado controlava tudo. Vocês sabem o que é monopolização, né? Quem não souber tem que pesquisar. Então, o Estado controlador, que é o Estado absolutista, né? Ele controla tudo. Não faremos essa atividade hoje. Passem para a página 52. Gostaria de frisar aqui, ó. Isso aqui é a corte. Presta atenção. Isso aqui é a corte francesa. Então, é marcada pelo luxo, né? É a aristocracia, o luxo. Olha a desigualdade social. Enquanto a sociedade precária, né? Desigualdade social, pobreza, a ostentação também acontecia. E isso com apoio, gente, a aristocracia, né? A nobreza com apoio da burguesia. A gente tem que ressaltar isso, beleza? Então, lembrando a divisão social, a pirâmide social
do antigo regime, clero, nobreza e burguesia. E muito abaixo, lá na pirâmide, os camponeses, a população mais pobre. Então, é isso. Antigo regime. Sim, já estamos no iluminismo. Luz, professor. Século das luzes. Vamos ouvir mais um pouquinho de Edith Piaf. Luz, século das luzes. Iluminismo. Toda vez que vocês observarem a expressão iluminismo, lembre-se, o uso da razão. Ou seja, lembra que na Idade Média o uso da religião? Agora vai ser a razão, é a ciência, é o pensamento crítico, tá? Beleza? Vale observar que tem uma obra muito famosa. Vale observar que aqui é o salão da Madame Geoffroy. É o seguinte, é o encontro dos intelectuais. Sim, o encontro de filósofos, né, de escritores, das artes como um todo e de pessoas que escreviam sobre política. Então são esses caras que vão construir os ideais iluministas, que vão esses ideais, né, influenciar o mundo todo, ok? Então, esse encontro de intelectuais fará surgir o conceito para contestar o controle político das monarquias absolutistas e contestar o controle religioso da Igreja Católica e também das igrejas protestantes. Beleza? Passem, por favor, para a página 56. Aqui, ó, iluminismo em alemão significa, eu vou ler em alemão para vocês, ó. Aufklärung significa esclarecimento, é luz, né, gente? Aqui tem a definição de iluminismo, leia com atenção, tá? O iluminismo, gente, causou transformações no mundo todo. Pensamento iluminista. Inclusive, a gente vai falar desde a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, aqui também no Brasil. As conjurações mineira e baiana, a Inconfidência mineira e baiana, aconteceram devido à influência iluminista. A gente vai estudar isso mais pra frente, tá bom? Beleza? Mas, professor, o que influenciou os pensadores, os intelectuais iluministas? Os intelectuais iluministas foram influenciados pelo renascimento cultural, que é o renascimento das artes, ou seja, o renascimento cultural foi pautado lá, foi influenciado lá pela cultura greco-romana. Foi também influenciado, além do renascimento cultural, pela reforma protestante e pela ascensão, o crescimento da classe burguesa. Ok? Beleza? Passem, por favor, para a página 58. Ó, eu gostaria que vocês assistissem às aulas. O 6º ano está assistindo as aulas de história que eu estou colocando no YouTube. O 7º, o 3º ano, vocês não. Tá tendo uma baixa adesão. Eu tô vendo quem tá acessando e quem não tá. Página 58. As aulas, gente, envolve pesquisa. Então, eu pesquiso 1 ou 2 horas para poder fazer uma videoaula. Então, por favor, valorizem isso. Combinado? Revolução intelectual. Aqui está a definição de iluminismo. Vocês podem encontrar aqui. Um período que vai do século XVII ao século XVIII. Tá? Beleza? Que vai reunir, gente, aqui também está falando, ó, vai reunir aqui no 3º parágrafo, ó, botânicos, vai reunir físicos, matemáticos, escritores, a galera toda, né, do meio intelectual. Mas vamos falar aqui de alguns pensadores iluministas que vocês estudam em filosofia. Vamos falar primeiro desse cara aqui, ó, o Jean-Laurent D'Alembert, ok? Ele ajudou a divulgar os ideais iluministas. Ajudou também a reunir e a criar a enciclopédia ou dicionário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios. Tá bom? Temos também aqui, como dos principais iluministas, pensadores intelectuais iluministas, Denis Diderot. Seus escritos eram além de questionamentos políticos, principalmente questionamentos religiosos. Por quê, professor? Ele era ateu, ele era materialista, tá? Então, os escritos dele chocou muito o conservadorismo religioso, seja da Igreja Católica ou seja da Igreja Protestante. Um outro pensador iluminista é o famoso Barão de Montesquieu.
a principal obra do Montesquieu é o Espírito das Leis. Aqui você encontra aqui. Tá bom? Mas o que Montesquieu contribuiu para a sociedade atual, contemporânea? Foi ele, gente, o primeiro a conceituar os três poderes, ou seja, o executivo, o judiciário e o legislativo. Vocês sabem como funciona a divisão dos três poderes no Brasil? Os três poderes, prestem atenção, os três poderes funcionam assim. O poder judiciário, ele é independente, é ele que vai fiscalizar o executivo e o legislativo. Então, desde quando o Brasil acabou a monarquia, que a gente vai estudar lá na frente, quando Pedro II entrou a república, o Brasil tem três poderes. O judiciário, ele é independente, é ele que vai controlar o executivo e o legislativo, que aonde estão presentes os políticos, ok? Então, o executivo municipal é o prefeito, o executivo estadual é o governador, o executivo federal é o presidente da república, ok? Então, o executivo executa leis e administra. Então, prefeito, governador e o presidente, essas são suas atribuições. O legislativo municipal são os vereadores. O legislativo estadual são os deputados estaduais. E o legislativo federal são os deputados federais e os senadores. Essa galera do legislativo tem que criar as leis, tá? E fiscalizar para ver se essas leis foram colocadas em práticas. Essa é a função do legislativo, tá bom? Beleza? Vocês têm que saber disso, essa divisão. Ok? Então, o Montesquieu, ele criou esse conceito dos três poderes. Beleza? Então, passem para a página seguinte. Vamos falar do Voltaire. Aqui, ó. Voltaire. O Voltaire escreveu poemas, peças de teatro, tragédias, comédias, romances. Tem aqui a observação. Ele não negou, observem aqui, ó, apesar que boa parte dos pensadores iluministas eram céticos, ele não negou a existência de Deus, mas atacou o fanatismo e o preconceito, assim como a superstição e o poder do clero, tá? Beleza? Ele foi o principal defensor do despotismo esclarecido. O que é isso? Vou explicar daqui a pouco, tô quase chegando lá. Também, um outro grande pensador iluminista é o Jean-Jacques Rousseau. Esse, ao contrário dos outros que eu expliquei, esse daqui, ó, ele era religioso, ele era cristão calvinista, né? Ou seja, ele seguia a igreja protestante, que seguia a corrente calvinista, criada lá na Reforma Protestante pelo João Calvino, na Suíça. Beleza? Tranquilos? Esse é o Jean-Jacques Rousseau. Tem como a principal obra o Contrato Social. Esses caras, esses pensadores, vocês vão estudar. Quem for fazer direito, economia, né? E claro, dentro das ciências humanas, história, geografia, sociologia e, claro, óbvio, filosofia. São pensadores, são filósofos iluministas. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para a página aqui. Página 62, para eu falar sobre o despotismo esclarecido. O que é? Aqui está a definição, tá, gente? Mas eu vou resumir para vocês. O que é isso? Gente, despotismo esclarecido diz respeito aos monarcas, ou seja, aos reis e às rainhas que tentaram aplicar os princípios iluministas. Não deu muito certo não, mas eles tentaram. Ou seja, tentaram fazer monarquias não tão absolutistas, mas monarquias um pouco mais liberais. Já que dois princípios fundamentais do iluminismo é o uso da razão e da liberdade, ok? Tranquilos? Mas quais foram os principais déspotas esclarecidos? Então, esses monarcas que tentaram colocar na prática o iluminismo são chamados de déspotas esclarecidos. Os principais foram Frederico II da Prússia. Para quem não sabe, a Prússia é a atual Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda e outros países ali. Também tivemos José II da Áustria. E meninas, sim, nós tivemos uma déspota esclarecida, Catarina II da Rússia. Também colocou em prática, na monarquia dela, os preceitos
iluministas. Chegou a Portugal, professor, já que Portugal na época era a metrópole que controlava aqui a colônia, que a gente chama de Brasil, né, o nosso país. Sim, chegou a Portugal, né? O cara que mais absorveu as ideias iluministas em Portugal foi esse cara aqui, o Marquês de Pombal. Foi uma das principais figuras da história de Portugal. Mas como que influenciou o Brasil? Como ele era um grande administrador lá em Portugal e tentou colocar alguns preceitos iluministas, acabou influenciando o Brasil. Foi ele que, através das reformas dele lá em Portugal, que ele expulsou os jesuítas que estavam catequizando os índios aqui no Brasil. Tá? Ok? Podemos observar também que ele fez várias reformas em Portugal e, consequentemente, essas reformas chegaram nas colônias portuguesas, inclusive no Brasil, que era a colônia de Portugal. Tá bom? Ele teve como um dos principais desafios foi a reconstrução de Lisboa após o terremoto em 1755 aqui, ó. Beleza? Ele criou, gente, políticas para combater o domínio inglês, já que a Inglaterra era grande potência econômica na época. Só que esse domínio, olha como é que uma reforma política pode afetar e muito a história de um país. Presta atenção. Essa reforma econômica fez com que Portugal aumentasse o quê? O tráfico de escravos. Sim, foi nesse momento que aumentou e muito o tráfico de escravos aqui para o Brasil. Ou seja, se a escravidão teve um salto gigantesco, deve-se a essas reformas, né, do Marquês de Pombal, ok? Vale ressaltar também que, a princípio, quando se estabelece a educação no Brasil, os jesuítas vão catequizar os índios e outras pessoas para poder o quê? Para poder fazer a leitura da Bíblia. Esse é o primeiro momento da educação no Brasil. O segundo momento da educação no Brasil vai ser controlado pelo Estado. Lembra que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas? Então ele vai fazer com que o Estado português controle a educação. Ou seja, uma educação voltada para a leitura religiosa, uma educação controlada pelo Estado, infelizmente não é educação, gente, que vai fomentar, né, um pensamento crítico questionador. Ou seja, a educação no Brasil só passou a ser libertadora e transformadora no século XX. Por isso encontramos diversos desafios ainda dentro da educação no Brasil. A educação tem que ser uma educação crítica, transformadora, né? Uma educação que vai nos ressaltar o conceito de liberdade, de democracia, de justiça social. E isso a gente vai aprender em história, vai aprender em filosofia, vai aprender em geografia, em sociologia, nas áreas de humanas. Também nas outras áreas também, tá? Ok? Mas principalmente nas áreas de humanas. Essa educação libertadora, transformadora, para a gente combater essas injustiças sociais. E combatendo as injustiças sociais, chegamos numa sociedade mais justa. Está terminando as aulas, né, que são duas, Iluminismo, Antigo Regime e Iluminismo. Vou deixar vocês, para fechar a aula, com a imagem aqui dos pensadores iluministas. Espero que vocês estejam bem. Assista as aulas, gente. Assista. Eu preciso que vocês assistam as videoaulas no YouTube. Eu espero que vocês estejam bem. Fiquem bem. Fiquem em casa. Força a todo mundo. Logo, logo estaremos juntos. Edith Piaf. Então, viva a liberdade. Viva o uso da razão. Viva a democracia para juntos construirmos, né, uma sociedade mais justa, uma sociedade não de privilégio, uma sociedade democrática. Paz para todo mundo. Tchau, 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 tchau. Viva Edith Piaf. On a tort de penser je sais bien.